Boa noite a todos e a todas. Quem fala é o professor Robson Arruda de Araújo. A gente vai dar início agora à nossa... Só um minuto aqui, que o colega está ligando aqui. Perdão, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Agora nós nos encontramos, além dos colegas tutores que estão aqui na sala, nós também temos o nosso colega intérprete, trator em Libras, o Gabriel Machado, né? Por isso que eu tive que parar um pouquinho aqui para poder fazer a ativação da câmera aqui, tá bom? Então, nós daremos início hoje, no dia 9 de dezembro de 2025, nossa primeira aula síncrona da disciplina Gestão na Escola da Educação Profissional Tecnológica, Integral e Integrada, tá certo? Então, eu vou compartilhar a tela e a gente vai tratando de algumas questões. Mas antes de compartilhar, eu gostaria de falar só sobre como a aula é estruturada. A gente vai utilizar esses primeiros 40, 45, no máximo 50 minutos para apresentar o conteúdo, e logo após isso eu abro espaço para que vocês possam elaborar as questões, falarem, discutirem, tá? Primeiramente, os colegas tutores recolhem as perguntas que vocês podem colocar no chat, e posteriormente eu abro o microfone para que vocês possam fazer alguma questão, e aí a gente encerra, tá bom? Então, eu vou aqui iniciar o compartilhamento da tela. Eu peço para que os tutores me contribuam, porque a partir desse momento eu não vou estar mais vendo a tela, porque eu vou estar aqui transmitindo a apresentação, tá bom? Pronto, pessoal. A nossa primeira aula síncrona, ela se chama Os Fundamentos da Gestão na Escola Integral e Integrada. Ela faz parte da disciplina, como eu disse, Gestão, da unidade temática Gestão para a Educação Profissional e Tecnológica na Escola Integral e Integrada, que compõe a grade curricular da especialização de Gestão na EPT, que vocês estão desenvolvendo e já estão no segundo módulo do curso, tá? Nossa aula ela vai ser dividida em 3 partes. Como é uma primeira aula, eu acho importante eu tentar explicar o todo da ideia da disciplina, então vou apresentar como que está estruturada a disciplina, quais são as atividades, quais são as metodologias, alguns prazos para que vocês fiquem de olho. Tudo isso já está disponível no ambiente virtual e vocês podem consultar lá. Após isso, a gente vai falar um pouco mais sobre o cerne da aula, que são os fundamentos da gestão integral, da gestão da escola integral e integrada na EPT, né, que é um debate mais teórico, mas que a gente vai se basear muito no que foi disponível, que está disponibilizado no material didático, sobretudo no primeiro e segundo capítulo. Então, a gente recomenda a leitura atenta desse material didático, que ele é o coração do curso, pelo menos é o ponto de partida para boa parte das atividades que nós desenvolvemos ao longo do curso. E, por fim, no último momento, né, a gente vai tratar de estudos de caso que materializam, exemplificam esses fundamentos da gestão da escola integral integrada, certo? E também eu vou explicar para vocês, a partir desse estudo de caso, como vocês vão desenvolver a atividade avaliativa da semana. Pessoal, para começar, eu gostaria de colocar aqui, em tela, tá, um quadro que meio que sistematiza todas as atividades principais que nós desenvolveremos ao longo deste mês, né? Primeiro, a gente sabe, eu sou professor, como boa parte daqui, todo mundo aqui se não professor trabalhador, a gente sabe que esse período de final do ano é um período bem delicado, complicado, é um período muito importante, inclusive, para um pouco mais de descanso, e que a gente possa, inclusive, estar junto da nossa família, né? Mas a gente tem um cronograma que é apertado e que não é o próprio curso
que define, uma vez que essa especialização ela é feita em rede, e o cronograma é desenvolvido em rede, então a gente está trabalhando nesse período. Então, eu tentei ser o mais sensível possível para até abrandar as atividades desenvolvidas ao longo desse mês, para que todo mundo possa, ao mesmo tempo que desenvolver o curso com qualidade, também consiga, né, também consiga ficar com a família, descansar um pouco, porque todo mundo merece aqui, né? Porque vocês iniciaram o curso ontem, essa disciplina ontem, e vão terminar no dia 3 de janeiro, né, com as atividades avaliativas, a avaliação final sendo ali no começo de janeiro também. Então, realmente é um desafio para todos nós conseguirmos concluir essa disciplina, para vocês, alunos, para os colegas tutores, para a coordenação e para mim também como professor, mas a gente fica aqui na maior boa vontade, tá? Então, aqui nesse quadro aqui que eu apresento para vocês, eu apresento para vocês mais ou menos o resumo do que vai ser a disciplina. Na primeira aula, que se inicia hoje, vai até o dia 17 do 12, né? Vai ser uma aula baseada nos capítulos 1 e 2 do material didático, ou seja, da página 2 e 13, a obrigatória leitura atenta, né, deste material didático. Neste período, nós teremos 2 aulas síncronas, excepcionalmente, neste semestre, nesta disciplina, as aulas síncronas terão que ser na terça-feira, por conta de uma questão de calendário de agenda minha, e que a gente vai ter que desenvolver aqui na terça-feira, certo? Então, são 2 aulas síncronas que ocorrerão na terça-feira, né? Essa primeira que nós estamos tendo agora e a da semana que vem, as duas integram a primeira aula, muito embora a primeira aula síncrona, esta que nós estamos desenvolvendo, vai falar muito sobre a atividade desta semana, da primeira atividade. Já a segunda aula síncrona, apesar de compor esta primeira semana de aula, ela vai falar da atividade da segunda semana de aula, tá? Então, essas 2 primeiras aulas assíncronas são aulas fundamentais para o desenvolvimento da primeira e da segunda atividade. E a atividade desta primeira aula, como vocês já puderam observar, é um questionário online com 4 questões dissertativas que ao final dessa aula a gente vai tratar. Esta primeira atividade, junto com a terceira atividade, juntas tem peso 60, já a segunda atividade tem peso 40, tá bom? Eu gostaria de lembrar para vocês que é muito importante que vocês concluam todas as atividades para não ter a necessidade de chegar a fazer a avaliação final, tá? Sobretudo, a segunda atividade, porque ela vale sozinha 40 pontos, tá? Então, dificilmente, se vocês não fizerem a segunda atividade, vocês terão muita dificuldade de serem aprovadas, inclusive de fazer a própria AVF, então, é muito importante. Já na segunda semana de aula, que se estende de dia 18 do 12 a 27 do 12, nós vamos basear no capítulo 3, que é da página 14 à página 19. No dia 23, ali, a gente vai ter uma aula síncrona, que esta aula é falando sobre um tema importante da questão da escola politécnica, do planejamento estratégico, tá? E já a atividade, ela é uma tarefa online, que na verdade é uma produção textual, tá bom? E que vai se basear, sobretudo, em uma atividade, é muito parecida a atividade 2 com a atividade 1, na sua proposta de análise de produção textual. Muito embora a atividade 1 é um questionário com 4 questões, um questionário que vocês fazem online, já a tarefa online é aquela que vocês fazem um texto e depositam esse texto dentro da plataforma do ambiente virtual. A terceira semana é uma semana um pouco mais curta, de dia 28 ao dia 3, os capítulos são 4 a 5, das páginas 20 a 30, não haverá, excepcionalmente, justamente para tentar minimizar as dificuldades que nós temos esse semestre, essa disciplina em razão do final do ano, a gente não tem uma aula síncrona na última semana. Ao invés disso, eu vou estar disponibilizando uma videoaula no dia 27, tá? Então, vocês, nesta aula, diferente das disciplinas anteriores, vocês terão apenas 3 aulas síncronas, né? Mais uma videoaula que vocês não têm a necessidade de estar nesse horário aqui, tá? Então, essa é uma forma também de facilitar. Uma outra forma também de flexibilizar, né, é que
como terceira atividade, eu faço um questionário online com questões de múltipla escolha, né? Com questões de múltipla escolha que envolvem questões dos capítulos relativos aos conteúdos do capítulo 4 e 5. Geralmente, eu não utilizo questionário online nas minhas disciplinas, né? Eu gosto de outras metodologias, sobretudo de fórum, mas como se trata também de um período excepcional, a gente achou por bem trabalhar com esse elemento do questionário online, que dá para consolidar algumas informações pertinentes que estão presentes nesses capítulos, ao passo que também não enseja esse tipo de atividade, não enseja um esforço muito grande, tá? Se vocês estiverem prestando atenção, inclusive, há uma ordem decrescente de complexidade. A primeira atividade, ela tem um rigor um pouquinho mais, vocês têm que analisar 2 documentos, tá certo? Então, é um pouquinho mais complexo. Já a segunda atividade, embora seja uma produção textual, é a análise de um único documento, um capítulo de 3 ou 4 páginas de um livro, vocês vão ver na semana que vem eu explico, tá? E já a terceira atividade é uma atividade de múltipla escolha com questões objetivas. Então, também para facilitar a vida de vocês nesse período complicado, conturbado, né, que todo mundo quer descansar um pouco, eu vou fazendo aqui, né, uma ordem decrescente de complexidade de atividades, tá? E para aqueles que ficarem entre 40 e 69,99 pontos, não conseguiram alcançar a média de 70 pontos, vai poder fazer, né, a avaliação final, né, do período de 5 a 9 do 12, né, também com questionário múltipla escolha, mas esse questionário envolvendo o assunto de todas as aulas de todo o material didático, tá bom? Então, pessoal, esta é a estrutura da nossa aula, tá bom? E eu espero que todos vocês possam chegar ao final dela com bem-sucedidos, com o máximo de aprendizagem possível e que a gente possa desenvolver da melhor forma possível. Eu sempre oriento, até porque eu sou professor da disciplina de trabalho e conclusão de curso de vocês, que em cada um dos aprendizados, das leituras, dos debates, das atividades que vocês desenvolverem, não esqueçam de fazer as anotações, as avaliações dentro do seu memorial, dentro do seu próprio caderno de registro, ou qualquer forma de registro que vocês estão desenvolvendo, ok? Porque isso vai facilitar bastante o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Passando um pouquinho adiante, agora a gente entra na aula propriamente dita, e eu, como disse para vocês, eu estou aqui me baseando no manual, né, no manual didático de vocês. E um primeiro elemento, como tudo que tem a ver com aquilo que a gente está pensando enquanto educação profissional e tecnológica ao longo do curso, sobretudo a partir da perspectiva do materialismo histórico, que é a linha teórica que organiza não apenas esse curso de gestão na EPT, mas os cursos de docência e de EAD na EPT também, há uma concepção de que a educação é um campo de disputa, né? E quando a gente está falando de administração, da área da gestão, também é um campo de disputa. E essa disputa, ela se encontra, inclusive, nas noções de administração e de gestão, tá? Então, aqui em tela, vocês têm 2 palavras que são geralmente colocadas como sinônimos, mas são 2 palavras, ou melhor, conceitos que expressam posições diferentes dentro dessa disputa do que significa, né, uma gestão na educação profissional e tecnológica. De um lado, você tem a ideia de administração, que é uma concepção mais ampla, que engloba as políticas, o planejamento, a gestão, a avaliação da educação, né, e que pode ser utilizada para descrever processo relativo a qualquer modo de produção. Então, a administração ela está presente nas organizações sociais, né, e nos modos de produção, para utilizar o jargão marxista, de diferentes sociedades ao longo da história, né? Então, é uma instância própria de qualquer prática educativa sistemática, né? Em todas as sociedades, não apenas no modo de produção capitalista, houve uma organização da educação, não necessariamente a educação escolar, tal qual nós conhecemos agora, mas uma sistematização dos conhecimentos a serem transmitidos de geração a geração. E essa organização desses conhecimentos pode ser encarada a partir dessa noção um pouco mais ampla de administração. Por outro lado, a ideia de gestão é inserida no Conselho Maior de Administração, então ela faz parte, a gestão faz parte da administração, e tem uma variabilidade histórica menor, adaptando-se à realidade de cada modo de produção.
No caso do capitalismo, com maior intensidade na sua fase neoliberal. A gestão trataria de submeter a educação à lógica empresarial e a critérios e mecanismos avaliativos condizentes com o mercado. Vocês já estão estudando, desde o primeiro módulo, essa oposição na própria concepção de educação profissional e tecnológica. De um lado, nós temos uma concepção votada para a perspectiva politécnica, omnilateral, né, cujo objetivo é a formação humana integral em suas diferentes formações, o alinhamento e a valorização do trabalho e do trabalhador, né, uma educação profissional e tecnológica que incorpora, que seja inclusiva e que seja diversa, né, incorpora a classe trabalhadora nos seus objetivos particulares e gerais. Já do outro lado, você tem uma educação que atende à lógica de mercado, né, e dentro dessa ideia, né, desse universo, desse mundo, desse contexto neoliberal, né, você tem uma educação que é apenas, única e exclusivamente voltada para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Então, se você tem esses dois modelos de educação profissional tecnológica que entram em conflito, isso também aparece no âmbito da gestão e da administração. A administração ela é própria de qualquer modo de produção. Já o conceito de gestão, ele é muito utilizado dentro da concepção neoliberal de educação, quando você utiliza a educação a partir de um modelo empresarial, como se a escola fosse uma empresa e como se o objetivo particular da escola fosse ofertar, né, e desenvolver, né, o mercado capitalista, e não é bem assim. Então, esses dois conceitos, eles expressam visões distintas, né, de educação profissional e tecnológica. Então, ainda falando um pouquinho agora mais sobre essa questão da perspectiva, dessa disputa entre a perspectiva neoliberal e a perspectiva politécnica, a gente encontra aqui o conceito, o braço educacional da visão neoliberal de educação, que é justamente o tecnicismo educacional, né? Então, qual é a ideia, qual é a ênfase desse tecnicismo educacional? É a ideia, ele põe ênfase na eficiência e na racionalidade. Carrega uma forte influência da filosofia positivista e da psicologia behaviorista, a buscar tornar o ensino mais funcional. Eu diria, inclusive, para além dessas perspectivas, também na razão instrumental, na racionalidade instrumental, né, utilitarista, né? A educação ela tem um determinado fim, e esse determinado fim é desenvolver o modo de produção capitalista, né? Então, como eu estou dizendo, o tecnicismo educacional ele se adequa, né, a esse universo da perspectiva, desse contexto neoliberal, onde você tenta universalizar os padrões de mercado e de empresarial para todos os âmbitos, inclusive para a educação, né? Então, aqui eu trago um conceito, um trecho, um enxerto do trecho de Saviani, que fala sobre esse tema, que ele diz o seguinte: estamos, pois, diante de um novo tecnicismo, de um neotecnicismo. O controle decisivo desloca-se do processo para os resultados. Quem é professor aqui entende um pouco isso. Ao invés de a gente tratar do processo da educação, do próprio desenvolvimento do ensino-aprendizado, a gente é confrontado o tempo todo com aquelas métricas supostamente racionais, né, e que supostamente se volta para a eficácia do investimento no recurso público, geralmente utilizando algum tipo de ranqueamento ou utilizando algum tipo de avaliação institucional que não é necessariamente uma avaliação que avalia os processos educacionais, e sim alguns resultados que não necessariamente têm a ver com a qualidade da educação, né? É pela avaliação dos resultados que se buscará garantir a eficiência e a produtividade. O neotecnicismo se faz presente alimentando a busca da qualidade total na educação e a penetração da pedagogia corporativista. Observe que os termos, os jargões, os conceitos utilizados dentro dessa perspectiva neotecnicista são todas aquelas, sobretudo, dessa perspectiva neotecnicista, são todas aquelas trazidas do ambiente corporativo, né, como se a sala de aula, se a escola tivesse o mesmo modo de funcionamento de uma empresa,
né, no âmbito do capitalismo, né? Então, aqui tem alguns textos aqui que eu não vou me ater, mas há alguns elementos que vão aparecendo nessa perspectiva neoliberal de gestão de gestão, né? Primeiro, que é uma perspectiva que volta para a formação do estudando a partir de uma abordagem absolutamente individualista, a ideia é que você prepara o indivíduo para o mercado de trabalho, para ele poder, através das suas competências acumuladas na educação, concorrer, né? E além do individualismo que é incentivado nesse modelo educacional, também a lógica da competição, né? É incentivado, né? Então, existe também uma outra coisa, difícil, geralmente quem defende a perspectiva neoliberal também defende um modelo de educação que não é um modelo público, e sim, né, organizado pela lógica privada. Então, quem é no Brasil, por exemplo, que defende esse modelo? São as corporações internacionais, né, algumas ONGs ligadas a empresas e a fundações privadas que defendem esse modelo porque acreditam no modelo privado de educação e no modelo público, e é isso que está em jogo nessa disputa, né, que inclusive isso desemboca no âmbito da administração também. Por outro lado, a gente tem a perspectiva politécnica, né, que vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, sobretudo lá no momento inicial do curso, né, e na perspectiva politécnica tem pelo menos três dimensões básicas, né. A primeira é a compreensão dos fundamentos científicos de organização e prática do trabalho produtivo. Então, a perspectiva politécnica observa que é necessário um ensino voltado para o desenvolvimento científico e que mesmo o trabalhador ele tem que desenvolver as suas capacidades cognitivas, intelectuais e científicas de forma completa. A ciência ela está no centro da visão politécnica de educação, né? Então, só para fazer um comparativo com a pedagogia das competências, né? Se você for observar, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, ele substitui, em grande medida, e também a reforma do ensino médio de 2017, as disciplinas científicas, né? O ensino das ciências pelo ensino de habilidades, de capacidades, que são muito importantes, alguns dos quais, mas que não pode ser feito, né, em contraposição ao ensino científico. Na verdade, você aprender a ciência, você desenvolve determinadas capacidades e habilidades, não o contrário, né? Então, esse elemento da ciência como centro do desenvolvimento da perspectiva politécnica é fundamental, né? A estruturação do sistema global de estudo e desenvolvimento de tecnologia, a crença de que a educação profissional tecnológica não é apenas a reprodução tecnológica, mas sim o desenvolvimento tecnológico, então o desenvolvimento científico tecnológico, e por último, e em terceiro pelo menos, uma compreensão crítica das relações entre sociedade, economia e política, fundado na ideia de coletividade. Não basta apenas o estudante aprender a desenvolver ciência, a desenvolver tecnologia, é fundamental que ele também ele desenvolva a sua consciência crítica, que relacione a sua prática do trabalho, elementos da economia, da sociedade, da política, e que desenvolva também uma consciência coletiva. Por isso que a ideologia neoliberal, em nossa perspectiva, ela é tão nociva, porque ao invés de desenvolver essa crítica social fundada na ideia de coletividade, ela tenta fazer não uma crítica, mas uma reprodução do status quo, e não é fundada pela ideia de coletividade, sim, de individualidade, de individualismo. Certo? Aqui eu trago para vocês uma definição sobre um aspecto importante da perspectiva politécnica, que é esse objetivo, que é a formação humana integral, né? Então, aquilo ainda que vocês já estudaram em outro momento, a perspectiva politécnica visualiza a formação unilateral, completa, total do sujeito, a que nós chamamos de formação humana integral. Então, não é mais aquele sujeito fragmentado que separa a mão de obra de trabalho manual com trabalho intelectual. Um estudante, trabalhador que seja capaz de trabalhar, de pensar, de desenvolver todas as suas capacidades através da educação e do trabalho, que o sistema capitalista acaba não fazendo, produzindo mais uma subjetividade fragmentada, certo?
Então, aqui também uma retirada, aqui uma citação do Pistrac, que é um autor que o material didática utiliza bastante, que é a ideia, sobretudo, de auto-organização coletiva da escola, né? Infelizmente, a realidade educacional do Brasil ela é muito burocratizada, né? E quem acaba tendo poder de decisão sobre a realidade escolar, muitas vezes não faz muita ideia de como que funciona a escola. A perspectiva de administração e gestão integral integrada visualiza que a escola tem que ser uma comunidade que tenha capacidade de desenvolver, de se auto-organizar, né, e de se autogerir. É claro, através das iniciativas, das regulações estatais, né, do governo, mas que a escola ela seja um centro vivo, né, de auto-organização. Então, essa ideia de auto-organização coletiva ela é central, né, para essa perspectiva politécnica. Então, pessoal, a gente passa aqui, né? Eu já falei aqui para vocês, só para a gente visualizar, né? A perspectiva, são três elementos importantes aqui do que é essa visão politécnica da educação profissional tecnológica, né? A ideia de que o desenvolvimento científico e tecnológico está no centro, de que você tem que ter uma compreensão crítica, articulando política, economia e sociedade, né? Isso tudo fundado na ideia de coletividade. E também o desafio de formação humana integral, de uma escola, de uma educação profissional e tecnológica que contemple todos os âmbitos do sujeito, todos os âmbitos da pessoa humana, desde os aspectos cognitivos, emotivos, psicológicos, todos os artísticos, intelectuais, todos os aspectos que formam, né, a subjetividade humana deve ser integrada dentro da educação profissional tecnológica, e, por fim, a questão da auto-organização. Todos esses daqui, gente, são o que nós chamamos de fundamentos da gestão da escola integral integrada na EPT, né? Então, são esses elementos aqui que vão estar, inclusive, de alguma forma, desenvolvida, organizadas aqui nos estudos de caso que eu trouxe para você. Pessoal, também decidi, nesta disciplina, até pela complexidade que é este período, não trazer outros elementos muito além daquilo que a gente já tem no material didático, tá? Geralmente, nas outras disciplinas, eu sempre trago elementos a mais, inclusive para as atividades, mas eu tentei me concentrar um pouco mais no material didático, até pelo tempo que a gente tem pouco. Agora, claro, no material complementar que eu disponibilizei no ambiente virtual, nós temos vídeos, textos, né, que quem tiver tempo e disposição, pode se aprofundar um pouco mais. Aqui, pessoal, estou utilizando, no capítulo 2, aliás, esse é um material didático muito interessante, que ele traz muitos estudos de caso, muitos exemplos, né, concretos de desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, que são fundados, né, nesses conceitos que nós estamos desenvolvendo agora. E no capítulo 2, o autor ele apresenta dois casos que mostram, que materializam essa contradição entre a perspectiva neoliberal, neotecnicista, a perspectiva politécnica. O primeiro caso é apresentado por um texto de Viriato, que eu também disponibilizei nos materiais complementares, né, que ele tem como objetivo nesse texto verificar como as políticas educacionais referentes à organização administrativa, pedagógica e financeira manifestam no âmbito de um centro educacional da educação profissional. Em seguida, analisar as mudanças ocorridas no âmbito da gestão escolar, articulando-as ao processo de redefinição do espaço público estatal. E, por fim, desvelar os desdobramentos de tais mudanças na relação entre o público privado e o público no estatal. É muito importante que se diga que esse texto do Viriato ele foi escrito em 2007, mas sua pesquisa foi desenvolvida ali entre 2003, 2004, 2005, que ainda é, neste Centro Estadual de Educação Profissional, que ainda é muito afetada pelas reformas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que, na prática, tinha uma visão, por exemplo, não permitia, desestimulada o ensino médio integrado, ou seja, os alunos jovens terem uma formação técnica ligada a uma formação propedêutica, né? Entregava à iniciativa privada boa parte da responsabilidade da formação de mão de obra, né? Estimulando, sobretudo, alguns sistemas de educação
né, com recursos públicos e sistemas de educações privados, e também foi um período muito duro para a rede federal de educação profissional e tecnológica, que aquele período tinha mais ou menos 80, 90 anos, mas que dentro dessa perspectiva neoliberal não tinha muito espaço, né? Então, esse é um contexto, inclusive, anterior, o texto do Viriato é um texto anterior à criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a criação dos institutos federais, que foi em 2008, mas que fala justamente sobre, né, como que foi, dentro desse contexto neoliberal, né, o emprego dessas iniciativas dentro do centro estadual, então, e aqui é interessante que não é o efeito disso dentro de uma escola federal, e sim de uma escola estadual, né? Então, ele chega à conclusão, ele fala o seguinte nesse estudo, né, o Viriato: o resultado direto foi um novo padrão de aumento de produtividade do capital, que convocou a educação profissional a estimular a fragmentação da formação e o reforço da esfera privada na publicização da oferta educativa. Então, era a ideia de formar uma mão de obra barata, né, para o mercado de trabalho, e essa mão de obra barata ela deveria ser estimulada não pelo Estado, e sim pela própria iniciativa privada, claro, fomentada por recursos públicos, né? Então, metodologicamente, a pesquisa fez um estudo de caso, realizando entrevistas informais com a direção, a equipe pedagógica, professores, alunos e funcionários. Observações de campo na secretaria, diretoria, reuniões de professores, pátio, recreio, festividades, intervalos, consultas de fontes relativas às políticas educacionais do período. Aqui é muito interessante, porque ele, lá no texto, e esse recorte que é utilizado dentro do material didático, ele deixa claro quais foram as diferentes metodologias, diferentes fontes para eles poderem estudar esse caso. Os dados foram levantados entre os anos 2004 e 2005, buscando analisar impactos da reforma educacional levada a cabo pelo governo paranaense ao longo da década de 90, certo? E aí ele chega em algumas constatações, né? Primeira constatação, como eu já tinha antecipado, a extinção da oferta de curso de formação geral, ensino fundamental e ensino médio pela escola, fica restrita à formação profissional, né? Quem estudou nas escolas técnicas federais, nesse período, no finalzinho dos anos 90, meados dos anos 2000, percebeu que a escola federal ela parou de ofertar cursos que vinculavam ensino técnico a ensino profissional. Então, basicamente, a ideia, né, inclusive nessa escola estadual também, né, era formar, apesar de ser uma escola pública, era formar apenas o trabalhador para o mercado de trabalho e não ter essa formação científica, que eu há pouco falei que é um dos fundamentos principais da educação politécnica, né? A subordinação da gestão aos seguintes critérios: racionalização do fluxo escolar, aquisição de competência, adequação aos padrões de administração tayloristas, né? Inclusive, uma das características fundamentais dessa perspectiva neotecnicista de gestão é a separação do que é o elemento pedagógico com o que é o elemento técnico. É a ideia de que seria possível fazer uma gestão absolutamente técnica, não pedagógica e também não política. A própria ideia de projeto político-pedagógico, nessa perspectiva neotecnicista, ela é diluída, né? Então, a criação de agência de terceiro setor que assume a responsabilidade anteriormente exclusiva do Estado. A Fundação de Assistente ao CEP assumir atividades de gestão escolar na perspectiva empresarial. Então, apesar de ser uma escola estadual, quem controlava e quem geria a instituição era uma agência do terceiro setor, né, uma OS, possivelmente, que era contratada para administrar isso. Então, aquela ideia de auto-organização da escola que eu falei há pouco, ela foi também colocada de lado. E, por último, uma das consequências que aparece nessa conclusão geral é a possibilidade de contratação de trabalhadores da educação via agência de terceiro setor e não mais com exclusividade de concurso público. E isso, pessoal, era verdade até como exceção lá nos anos 90 e 2000, e hoje é um dos grandes desafios e dos grandes gargalos, né? Em outra disciplina, no curso de docência para EPT, né, eu fiquei bastante surpreso com a expansão da educação profissional e tecnológica nas redes estaduais, o que é
bem interessante, até porque a capilaridade das redes estaduais é muito maior do que a rede federal. Entretanto, o que a gente percebeu é que a grande maioria dos professores que compõem, né, o quadro, sobretudo da parte profissionalizante tecnológica, são professores contratados via terceirização. Então, não são. Em algumas escolas, eu tenho um caso de uma escola que um colega meu trabalha no estado do Ceará, tem até 3 modelos distintos de contratação. Você tem um professor efetivo, você tem um professor contratado para as disciplinas gerais, e esse contrato é direto com a Secretaria de Educação, mas você tem um terceiro tipo de contratação, que é uma contratação através de uma empresa privada, um OAS, que contrata, e geralmente através de um contrato bastante precarizado por hora, e aquele professor pouco tem vínculo com a instituição, né, e isso acaba desencadeando uma série de problemas. Então, lá nos anos 90, 2000, era um problema de algumas instituições, essa faz parte da lógica neoliberal, mas hoje, com a expansão da educação profissional tecnológica nos estados, isso se torna cada vez mais gritante, essa questão da contratação dos profissionais de educação. Tá? Pessoal, o segundo caso, encaminhando aqui para a parte final da nossa aula, o segundo caso, que tem a ver diretamente com a atividade de vocês, né, é um caso da criação de um campus do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, do IFNMG, né, é o campus Quilombo Minas Novas, né, que é uma cidade, Minas Novas, que faz parte do Vale do Jequitinhonha. E é um campus que apresenta totalmente a visão contrária ao caso anterior, né? Primeiro que é um campus que foi formado a partir da demanda da própria comunidade, todo o planejamento dos cursos, da infraestrutura, da articulação com a comunidade, com as comunidades, é um planejamento que tenta observar a comunidade externa ao Instituto Federal como parte constituinte da gestão e da organização daquele campus. Então, é uma experiência interessantíssima, inclusive que traz esses elementos que eu tinha dito agora para vocês, né? Uma ciência e tecnologia voltada para resolver os problemas locais, né? E não apenas problemas locais, mas problemas sociais, como a questão, por exemplo, da educação para as populações quilombolas, certo? A ideia de autogestão da comunidade escolar, poder decidir seus rumos, tudo isso daqui está, todos aqueles fundamentos que eu estava trabalhando há pouco, aparece nesse estudo de caso aqui, tá? Então, eu trouxe para vocês um material que está anexa lá nos materiais complementares. É importante, fundamental que vocês façam ali a leitura. É óbvio que é um material extenso, mas para atividade vocês podem fazer a leitura ali de algumas páginas específicas que eu até indico na hora ali da avaliação, tá? Mas é muito interessante a gente poder estudar, e eu acho que esse curso, para mim, por exemplo, está sendo muito positivo, porque me permite observar não apenas a crítica, por exemplo, ao modelo neoliberal, mas observar casos como este, que tentam ir ao encontro da perspectiva politécnica, unilateral, social, inclusiva, certo? Então, ler a proposta de criação do Campus Quilombos é uma oportunidade de conhecer uma EPT, né, que atenda aos princípios da formação humana integral que a gente, neste curso, defende. Ok? Então, pessoal, aqui tem alguns, agora eu vou passar rapidamente, mas tem alguns elementos importantes que vocês têm que olhar até para fazer a atividade, certo? A questão dos objetivos gerais, que vão aparecer aqui, qual é o objetivo de criação deste campo, quais são os princípios que eles atendem, quais são as finalidades sociais, educacionais, né, culturais que este campo pretende atender. Isso daqui vai ser muito importante para a resolução da atividade. E também tem uma parte importante, que é lá no finalzinho do documento, que é um caderno de fotografia com saberes e fazeres das comunidades e povos tradicionais do Vale do Jequitinhonha. Aqui ele vai mostrar, basicamente, como uma pesquisa, o conhecimento científico aliado ao contato com a comunidade, com as demandas da comunidade, permitiu a construção, o planejamento
né, de um campus voltado para desenvolver os saberes e os fazeres daquelas comunidades e povos tradicionais, e aqui não apenas os povos quilombolas, tá? Então, você tem, eu convido todos vocês a olharem, tá? Eu estou trazendo alguns exemplos aqui, um caderno de fotografia com vários saberes e fazeres, né? Com arte, com o caso da arte ofício, né? Festas tradicionais e etc. Então, dê uma olhada lá, essa parte aqui também vai ajudar vocês a fazerem a atividade. Eu vou até fechar aqui para poder abrir o material completo, tá? Então, vocês estão vendo aqui, vou até aumentar um pouquinho, vocês estão vendo aqui o documento completo, e esse capítulo, essa parte 2 eu já mostrei, que são os objetivos, mas é muito interessante que vocês deem uma olhada nas justificativas, né? Porque a justificativa ela vai mostrar primeiro o que é o campus, onde ele se encerra, o debate de racismo, né, ou de uma educação antirracista, a questão da Lei 10.639, que traz o desafio de desenvolver a cultura afro-brasileira na escola, e aí como que esse campus está afinado a materializar essa lei, essa é uma política pública de materialização, né, de implementação dessa lei, certo? Tem os fundamentos legais que legitimam a criação de um campus com essas características, tá bom? Então, você tem um documento muito rico e que tem vários elementos interessantes, tá? E que vocês devem utilizar. Inclusive, esse ponto 3.3.3 também vocês devem utilizar, né, para responder a questão. Vou voltando aqui para a aula, tá? Para mostrar essa última parte aqui da aula para vocês, que é justamente explicar para vocês essa atividade, como que vocês devem fazer a atividade. Eu gosto de, lá na descrição das atividades, fazer um passo a passo, que é o que vocês devem fazer para desenvolver essa atividade, tá, pessoal? Primeiro, refletir sobre esses conceitos, dessa perspectiva neotecnicista e politécnica, descrito no capítulo 1 e 2, que eu acabei de explicar para vocês. Reler a página 12 no material didático, dando especial atenção aos objetivos da pesquisa e da Guimaveriata, a organização e a gestão do Estadual de Educação Profissional. Este artigo ele está disponível, muito embora eu sei que muitos de vocês não tenham condições de ler o artigo completo, seria muito interessante que vocês lessem pelo menos a página 2 e observassem lá alguma questão da conclusão geral para contribuir. Aí sim, vocês lerem a proposta de criação do Campus Quilombo, óbvio que o texto tem mais 50 páginas, não é tudo, é para vocês darem olhada, sobretudo nas seções objetivos, justificativa, e aqui eu digo as páginas, 21 a 22 e 41 a 47, e olhar a parte dos cadernos de fotografias, que foi exatamente o que eu demonstrei para vocês aqui, tá? Então, essas três partes aqui, da proposta de criação, são as três partes onde vão ajudar vocês a desenvolverem a atividade avaliativa, tá bom? Eu também, pessoal, também disponibilizei um link e vídeos nos materiais complementares que falam um pouquinho mais do Campus Quilombo, inclusive com uma conferência, um debate, né, de abertura, e você já tem o documento de 2023, tem vídeo de 2024, e no próprio site do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais já tem informação sobre como está se desenvolvendo esse campo, tudo isso vocês podem utilizar para responder às atividades, né? Agora, depois, comparar os dois casos, que foi o que eu fiz com vocês, tentar fazer uma avaliação dos dois casos, e, por fim, que é a atividade principal, essa aqui é a preliminar, é o exercício que vocês vão fazer para desenvolver a atividade, responder 4 questões dissertativas no questionário online, né? E as 4 questões são, primeiro, como a experiência da criação do Campus Quilombo do IFNMG se diferencia da proposta de EPT descrita no estudo de Viriato. Ou seja, quais são as diferenças entre esses dois casos, né? O que uma faz, que outra não faz, e quais são as diferenças. Por isso que eu estou pedindo para vocês compreenderem o que é a perspectiva neotecnicista, politécnica, para vocês estudarem um pouco como que foi criado o Campus Quilombo, como que foi aquela experiência estudada por Viriato, e nesse texto vocês fazerem a comparação, né, desses dois casos.
Então, esta é uma questão comparativa dos casos. Já as outras, é basicamente para vocês observarem mais o caso do Campus Quilombolas, né? Então, ó, quais os objetivos da proposta de criação do Campus Quilombo do FMG? Né? Esses objetivos estão lá descritos, então vocês podem fazer uma síntese desse objetivo, mas aí, para responder, vocês precisam aprofundar. E como se relaciona com a perspectiva da educação profissional e tecnológica integral, integrada e politécnica, ou seja, aquilo que eu tinha explicado há pouco, esses fundamentos da EPT integral e integrada, como que há uma relação entre esse campus quilombo e essa perspectiva tecnológica integral e integrada, tá certo? E essa aqui é fundamental, essa segunda parte da questão. Terceiro, como a criação do Campus Quilombo se relaciona com a proposta educativa da rede de educação profissional tecnológica e quais seus fundamentos históricos e legais. Aqui vocês vão fazer uma leitura atenta e fazer, né, um resumo, sobretudo, dessas páginas aqui, 20, 21, 41 a 47, onde você tem justamente a descrição da proposta educativa da rede, né, e os fundamentos históricos e legais que permitem a criação do Campus Quilombo. Por último, descreva como saberes e fazeres das comunidades de povos tradicionais do Vale do Jequitinhonha podem ser incorporados numa gestão comprometida com a promoção da EPT integral e integrada. Então, essa parte aqui é para vocês darem uma olhada nas fotografias, né, e naquela última parte que fala um pouco mais sobre os saberes e os fazeres dessas comunidades, e aí vocês têm que refletir como que isso pode ser utilizado no EPT integral e integrado, tá certo? Então, pessoal, todos esses elementos, de alguma forma, eu acabei, né, sinalizando, se não respondendo, sinalizando ao longo dessa aula. Antes de finalizar e fechar a tela para eu poder passar para tirar as dúvidas, eu queria pedir, por favor, que vocês tivessem uma atenção especial com a utilização da inteligência artificial. Todos nós sabemos que ainda a gente está aprendendo a utilizar, a maioria daqui é professor ou trabalha na educação e está próximo, mas a gente precisa ter muito cuidado com a utilização desse instrumento, que é importante, ele pode nos ajudar de diferente forma, mas jamais ele pode substituir, né, a capacidade crítica, analítica e a consciência humana. E há alguns relatos de que alguns alunos estão fazendo, né, um uso excessivo da inteligência artificial. Vejam que, apesar dessas questões, tem algumas questões mais objetivas que tem nos documentos referenciados, mas tem outras questões também que é para vocês desenvolverem análise crítica, tá? Não existe uma resposta correta, uma forma de responder essas questões, mas existe uma referência necessária, reflexão para vocês responderem, tá bom? Então, pessoal, fiquem atentos, tá? E, infelizmente, se caso ocorrer de existir uma questão apenas com o uso de inteligência artificial que não atende a esse elemento da criticidade, a pessoa que fizer isso pode ter algum tipo de penalidade na hora da correção, ok? Então, essa daqui não é só para a gente poder utilizar da melhor forma possível de desenvolver a atividade, tá bom? Então, a partir de agora, eu agradeço a todos, como eu falei para vocês, é uma aula de 45 a 50 minutos. A partir de agora, eu vou deixar de compartilhar minha tela. Parar o compartilhamento de tela. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que tenha sido elucidativo, certo? Aí agora a gente parte para aquele momento que é importante, que é o momento de escuta. Aí, eu primeiro, antes de abrir o microfone para que vocês possam falar, eu queria pedir aos tutores que me dissessem se tem alguma questão no chat e que eu possa utilizar, e posteriormente a gente abre o microfone para vocês falarem. Algum dos colegas tutores que estão presentes conseguiu captar alguma pergunta no chat? Eu vou abrir aqui. Está aberto o microfone agora, viu, Estela? Pode abrir. Seu microfone está fechado, Estela. Professor Robson, a pergunta era só se as aulas continuariam na terça-feira, mas já foram respondidas tudo no chat. Está tudo certo. Exatamente, exatamente. Carla? Não, era exatamente isso, que os alunos questionaram se houve mudança no dia
da aula síncrona, mas já foi respondido. Excepcionalmente nesta disciplina, por conta da minha indisponibilidade de ser na quarta-feira, tá? E a questão da agenda nesse finalzinho do ano estaria impossível na quarta-feira, então a gente encontrou na terça, tá bom? Então, né, são todas as próximas, esta e mais as duas próximas terça-feira. Eu acho que Judas Tadeu levantou a mão, pode falar, querido. Boa noite, professor. Boa Só sobre noite. o tempo de entrega da atividade. Né? Que na outra disciplina nós tivemos um problemazinho, até de perda de tempo, né? Mas sendo que a coordenadora do polo da gente de São José, ela já colocou, ela está avisando até no privado de cada um, certo? Aí eu queria que o senhor dissesse aí, de quanto a quanto para realizar, levando em conta que nós estamos num período de finalização de ano, prova final, final de bimestre, conselho de classe, e tem o que acontece comigo, e acho que acontece com outros professores, não trabalho só em uma escola. Aí é muita coisa para a gente analisar, ter que ler esse material que o senhor disponibilizou, fazer a análise crítica, e sem contar com a ajuda do IA, né? Obrigado, professor. Obrigado, Judas. Então, como eu comecei a aula, eu comecei explicando justamente a delicadeza que é essa disciplina e que a gente está tentando, no máximo possível, poder ajudar vocês, né? Inclusive, a própria formatação de diminuir uma aula síncrona, só ter 3, e de reduzir a quantidade de complexidade da avaliação, inclusive na última avaliação, uma avaliação bem mais simples, que é uma avaliação objetiva, tal, que não exige tanta escrita e produção, é uma forma de tentar ajudar vocês, tá? Sobre o calendário da primeira aula, de 8 a 17, 17 é uma quinta-feira, e aí, claro, a gente vai fazer uma avaliação, se caso seja necessário fazer uma ampliação um pouco maior do prazo da primeira atividade. O mesmo vai ocorrer da segunda atividade, que vai do dia 18 ao dia 27. Então, vejam que são 9 a 10 dias cada uma dessas duas primeiras, que são as atividades mais complexas, tá bom? Então, o que a gente pode tentar fazer, caso necessário, é ampliar um pouco mais o tempo, né, em uma outra atividade, mas aí a gente pede o máximo de esforço possível, tá? Para tentar, justamente, a última atividade, que é essa atividade um pouco menos complexa, vocês terem um pouquinho mais de tempo ali, que se vocês conseguirem fazer a primeira e a segunda atividade até o Natal, se vocês conseguissem, a terceira atividade ela pode ser feita em um dia, 2 dias, certo? E aí vocês teriam o finalzinho do ano até para curtir, e vocês também, lembrando só uma coisa importante, tá? Em janeiro, depois de terminar essa disciplina, vai ter o coordenador do curso vai avisar, mas vai ter um recessozinho, acho que de uns 20 dias, e aí, exatamente depois de terminar essa disciplina até chegar à próxima. Então, esse é um momento de descanso para todo mundo, por isso que a gente precisa terminar no começozinho de janeiro, né? Então, é difícil para todo mundo, eu super entendo, o que eu puder fazer para contribuir com vocês, eu vou fazer, mas é tentar equilibrar a qualidade do curso, que não pode baixar, que vocês estão acompanhando, com a flexibilidade para vocês, tá certo? Judas Tadeu, espero que todo mundo compreenda aqui, tá bom? Mais alguém tem alguma questão, pessoal? Sobre algum ponto do que foi dito na aula? José Gustavo. Professor, boa noite a todos. Boa noite. O senhor colocou lá que é um exercício. Esse exercício é a leitura e a análise crítica dos assuntos que vão ser pertinentes para a resolução das questões, correto? Não são 2 atividades, é uma que é a atividade, mas o primeiro passo é ler e analisar os textos que o senhor colocou lá como indicadores da resposta, correto? Exatamente isso. Eu faço até um passo a passo, é o que vocês têm que fazer antes de chegar na resposta, né? É para facilitar, não é para dizer que vocês vão ter mais trabalho, é para facilitar o trabalho de vocês. Porque se eu só colocasse as 4 questões e não dissesse onde vocês iriam encontrar, como vocês deveriam fazer, ficaria mais difícil para vocês conseguirem chegar à resposta da questão. Então, quando eu coloco passo a passo,
é para facilitar a vida de vocês, vocês saberem exatamente onde vocês podem, o que vocês precisam fazer para resolver aquela questão, tá? Então, eu tento ser mais detalhado, não é para aumentar o trabalho, é, na verdade, para facilitar o trabalho de vocês. Deu para entender, né, José? Então, a atividade 1 é uma só, são 4 questões dissertativas. Tranquilo, professor. Tudo tranquilo. Obrigado, viu, por essa questão, porque aí deixa tudo mais claro para todo mundo. Mais alguém, pessoal? Alguém no chat, alguma coisa? Tá colocando, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Gente, todo mundo está querendo férias, vocês não dá para olhar pela minha olheira, que eu também estou precisando, mas a gente vai juntos aqui, tá? Eu vou tentar fazer o máximo possível, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente, na próxima semana, se encontra novamente, tá? E vamos aprender, tá, gente? Eu sei que o esforço é grande, mas todo mundo daqui trabalha com educação, a gente sabe que não há nada que é bom e importante na vida que não venha ser um esforço, não é mesmo? Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Esse material estará disponível até amanhã no ambiente virtual para quem queira consultá-lo novamente para fazer as atividades. Até semana que vem, pessoal. Vou desligar aqui e terminar a gravação. Até mais. Obrigado, Gabriel. Obrigado, meus queridos amigos tutores. Carla, que eu estou vendo aqui, não lembro todos, mas obrigado a todo mundo. Até mais, Gabriel.